1888, 13 de maio, abolição da escravatura. De repente, a partir de uma lei, assinada assim, meio que às pressas, meio com um tanto de mal entendidos, de repente, uma lei, uma assinatura, torna um povo que foi arrancado de suas terras, de suas origens, de suas famílias, da sua cultura, dos seus postos de trabalho, dos seus ofícios, dos seus saberes. De repente, esse povo se vê livre. Livre? De escravizados passam a desempregados, desamparados. Nenhuma reparação, nenhuma indenização, nenhum apoio. Desamparo. Mal, uma caridade dos donos da terra, que muito bons permitiram que ficassem, em troca, ainda, de casa e comida. Escravidão moderna. Essa história nunca me desceu. Ela fica aqui entalada. E hoje, depois de alguns anos, me colocando a aprender com esse povo, com o povo preto, eu tô aqui hoje para falar com vocês. Sei que sou uma mulher branca, privilegiada, tenho os meus privilégios, não tenho lugar de fala, mas eu vou falar do meu lugar. Do lugar de uma pessoa que sempre se incomodou com essa história e de uma pessoa que sempre esteve envolvida de alguma forma com essa beleza de cultura que veio das terras africanas. Então eu sou Marina, eu sou psicóloga, sou capoeirista, sou reinadeira e estou aqui hoje para trazer um pouco de reflexão nesse dia, que não é dia de comemoração, mas é um dia propício a refletir e pensar nesse contexto histórico. Eu vou deixar aqui em algum lugar, ou na legenda, ou nos comentários, links de artigos muito bons que nos ajudam nessa reflexão. Venho aqui hoje, desse meu lugar de fala, para poder trazer um pouco do que eu tenho aprendido e refletido com os coletivos do qual eu participo, dentre eles o Reinado, aqui de Oliveira, e o Encontro de Cultura Afro-Brasileira de Oliveira. Muitas pessoas brancas me dizem às vezes que o movimento negro as faz sentir culpadas por terem nascido brancas. Eu já não digo isso. Eu não me sinto culpada pelo que aconteceu. Eu não participei dessa presepada toda que foi esse tal de descobrimento do Brasil e, na sequência, a tomada do povo negro como escravo. Eu não participei disso. Portanto, eu não tenho culpa do que aconteceu. Mas sim, hoje, uma vez que estou aqui neste mundo, uma vez que não fecho os olhos para os acontecimentos que estão por aí, eu sou sim responsável. O que é ser responsável, Marina? Ser responsável é dar uma resposta. Então, desde que eu comecei a perceber esse racismo estrutural no nosso país, a entender o tanto que o povo preto sofre, tanto que o povo preto sofreu e ainda sofre até hoje, depois que eu entendi que essa liberdade, ela estava meio que só no papel, que o povo preto ainda, sim, é submetido a uma série de violências e destratos, uma vez que eu entendi isso, não dava para eu ficar de braço cruzado. Era preciso que eu desse uma resposta. Então, em muitas ações que eu faço, eu tento ver qual é a resposta que eu posso dar. O que eu posso fazer para que meu país seja menos racista? O que eu posso fazer para que eu não tenha atitudes racistas? Sim, é preciso a gente sempre se perguntar. A gente não pode ficar nessa defensiva de eu não sou racista. Num país que é estruturalmente racista, como que a gente não é racista? Se a gente já nasceu numa base onde o que estruturou o nosso país, de onde ele continuou sua história, a base ali nasce da exploração de um povo, nasce da submissão de um povo.
Pior ainda, nasce da desumanização de um povo. Como que eu posso dizer que o Brasil não é racista ou que eu não tenho atitudes racistas se eu estou dentro de um contexto racista? Isso é o racismo estrutural, falando muito rapidamente para vocês que queiram, né, entender um pouco. Quem quiser saber um pouco mais, pode pedir as referências que eu vou ter a maior alegria de poder compartilhar. Porque é importante a gente romper com essas histórias, e a gente só rompe conversando, estudando, falando, querendo saber. Então, como? Eu não podia ficar nessa, eu não sou racista. Era preciso que eu me perguntasse: Marina, quais são as atitudes racistas que você tem? Como você pode melhorar isso? Isso é se responsabilizar, isso é dar uma resposta. E seria muito bom que todo mundo fizesse. Se perguntasse qual resposta é possível dar. Outra coisa que me incomoda muito nessa história é dizer que a abolição só aconteceu graças à assinatura de uma princesa. E com isso apaga toda a história de luta que esse povo teve e fez antes. Eles vieram contra a própria vontade e resistiram desde sempre. Um dos movimentos de resistência foi a capoeira. Quando eu fazia capoeira, porque agora eu sou uma capoeirista não praticante, quando eu fazia capoeira, eu sempre falei com o Célio, que era o meu professor. A capoeira é arte e luta. Ela é uma arte, porque ela preserva a cultura do povo preto. E é uma luta, porque através dessa luta eles sobreviveram, não só fisicamente, porque muitas vezes a capoeira era usada para sobrevivência física, mas também para a sobrevivência cultural, porque assim eles conseguiam trazer os elementos da sua cultura para essa terra estranha. Era um modo de sobrevivência subjetiva. Outra invenção maravilhosa que hoje eu faço muito parte é o reinado. Reinado de Nossa Senhora do Rosário. O povo preto escravizado foi conseguindo brechas para fazer as suas irmandades. E ali, associado à Igreja Católica, eles iam conseguindo, de alguma forma, também preservar aquilo que era deles, aquilo que era culturalmente deles. Tem há muitas outras formas de resistência, mas eu vou me limitar a dizer as que eu conheço. A capoeira e o reinado. Nessa luta toda, muitos deles faziam muitos movimentos para resistir. Eles fugiam, eles fundaram quilombos, eles sobreviviam. Mas, infelizmente, muitas vezes só sobreviviam. A nossa luta de hoje é para que as pessoas não só sobrevivam, mas que elas vivam. Vivam com a dignidade de ser humano que são, com suas culturas, seus saberes e seus ofícios. É nesse sentido que a luta do movimento negro é acolhida nesse entrelugar.